Palavras diárias de Deus. Deus está em silêncio e nunca apareceu para nós, mas a sua obra nunca parou. Ele observa toda a terra, comanda todas as coisas e contempla todas as palavras e ações do homem. Ele conduz sua gestão com passos mensurados e de acordo com seu plano. Em silêncio, sem efeitos dramáticos, mas seus passos se aproximam, um por um, da humanidade, e seu trono de julgamento é instalado no universo à velocidade de um raio, imediatamente seguido pela descida de seu trono entre nós. Que cena majestosa é essa! Que quadro imponente e solene! Como uma pomba e como um leão que ruge, o Espírito vem em nosso meio. Ele é sabedoria, justiça e majestade. E vem sorrateiro em nosso meio, exercendo autoridade e cheio de amor e compaixão. Ninguém está ciente da sua vinda. Ninguém saúda a sua vinda. E, além disso, ninguém sabe tudo o que ele está prestes a fazer. A vida do homem continua como sempre. Seu coração não está diferente. E os dias passam como de costume. Deus vive entre nós, um homem como outros homens, como um dos seguidores mais insignificantes e um crente comum. Ele tem as próprias buscas, os próprios objetivos e, além disso, tem divindade que os homens comuns não possuem. Ninguém percebeu a existência de sua divindade e ninguém percebeu a diferença entre sua essência e a do homem. Vivemos juntos com ele, sem restrições e sem medo, pois aos nossos olhos, ele nada mais é do que um crente insignificante. Ele observa cada movimento nosso, e todos os nossos pensamentos e ideias são expostos diante dele. Ninguém se interessa por sua existência. Ninguém imagina qualquer coisa sobre sua função, e, além disso, ninguém tem a mínima suspeita sobre sua identidade. Apenas prosseguimos com nossas buscas, como se ele não tivesse nada a ver conosco. Por acaso o Espírito Santo expressa uma passagem de palavras através de si, e embora pareça bastante inesperado, mesmo assim, a reconhecemos como uma declaração vinda de Deus e prontamente a aceitamos de Deus. Isso porque, independentemente de quem expressa essas palavras, desde que venham do Espírito Santo, devemos aceitá-las e não podemos negá-las. A declaração seguinte poderia vir através de mim, através de você ou através de outro. Seja quem for, tudo é a graça de Deus. Ainda que não importe quem seja, não devemos adorar essa pessoa, pois apesar de tudo mais, ela não pode ser Deus. Tampouco, de modo algum, escolheríamos uma pessoa comum como esta para ser nosso Deus. Nosso Deus é tão grande e honrado. Como alguém tão insignificante poderia ocupar o seu lugar? Além disso, estamos esperando que Deus chegue e nos leve de volta para o reino dos céus. E como alguém tão insignificante estaria qualificado para uma tarefa tão importante e árdua? Se o Senhor vier novamente, deve ser sobre uma nuvem branca, para que todas as multidões o vejam. Quão glorioso será!
Como é possível que ele consegue se esconder sorrateiramente em meio a um grupo de pessoas comuns? E, no entanto, é essa pessoa comum, escondida no meio das pessoas, que está fazendo a nova obra de nos salvar. Ele não nos dá explicações, nem nos diz por que veio, mas simplesmente faz a obra que pretende fazer com passos mensurados e de acordo com o seu plano. Suas palavras e declarações se tornam cada vez mais frequentes, desde consolar, exortar, lembrar e advertir, a reprovar e disciplinar, desde um tom que é gentil e amável, a palavras que são intensas e majestosas. Tudo isso confere misericórdia ao homem e instila nele tremor. Tudo o que ele diz acerta em cheio os segredos profundamente escondidos dentro de nós. Suas palavras pungem nosso coração, aguilhoam nosso espírito e nos preenchem de vergonha insuportável. E mal sabemos onde nos esconder. Começamos a nos perguntar se o Deus no coração dessa pessoa realmente nos ama e o que exatamente ele pretende fazer. Talvez só possamos ser arrebatados depois de suportar tais sofrimentos. Em nossa cabeça, calculamos o destino que está por vir e nossa sina futura. Ainda assim, como antigamente, nenhum de nós acredita que Deus já assumiu a carne para operar entre nós. Mesmo que tenha nos acompanhado por tanto tempo, embora Ele já tenha falado tantas palavras face a face conosco, continuamos indispostos a aceitar alguém tão comum como o Deus do nosso futuro. E estamos menos ainda dispostos a confiar o controle do nosso futuro e destino a essa pessoa tão insignificante. Dele, desfrutamos de um suprimento inesgotável de água viva. E por meio dele, vivemos face a face com Deus. Mas somos gratos apenas pela graça do Senhor Jesus no céu. E nunca prestamos a menor atenção aos sentimentos dessa pessoa comum, possuidora de divindade. Ainda assim, como antes, ele faz a sua obra, humildemente escondido na carne, expressando a voz de seu coração mais íntimo, como se insensível a ser rejeitado pela humanidade, como se perdoando eternamente a infantilidade e a ignorância do homem, e sempre tolerando a atitude irreverente do homem para consigo. Sem que soubéssemos, esse homem insignificante nos conduziu para um passo após o outro da obra de Deus. Passamos por incontáveis provações, suportamos inumeráveis castigos e somos testados pela morte. Aprendemos sobre o caráter justo e majestoso de Deus. Desfrutamos também de seu amor e misericórdia. Apreciamos o grande poder e sabedoria de Deus. Testemunhamos a amabilidade de Deus e contemplamos o ávido desejo de Deus de salvar o homem. Nas palavras dessa pessoa comum, chegamos a conhecer o caráter e a essência de Deus, a entender sua vontade, a natureza e essência do homem, e vemos o caminho da salvação e da perfeição. Suas palavras nos fazem morrer e nos fazem renascer. Suas palavras nos trazem conforto, mas também nos deixam arruinados pela culpa e por um senso de endividamento. Suas palavras nos trazem alegria e paz,
mas também dor infinita. Às vezes somos como cordeiros para o abate em suas mãos. Às vezes somos como a menina dos seus olhos e desfrutamos de seu tenro amor. Às vezes somos como o seu inimigo e, sob seu olhar, somos transformados em cinzas por sua ira. Somos a raça humana salva por ele. Somos os vermes aos seus olhos. E somos os cordeiros perdidos que ele está determinado a procurar dia e noite. Ele é misericordioso para conosco. Ele nos despreza, ele nos eleva, ele nos conforta e nos exorta. Ele nos guia, ele nos ilumina, ele nos castiga e disciplina e até nos amaldiçoa. Ele se preocupa conosco noite e dia, nos protege e cuida de nós dia e noite. Nunca sai do nosso lado, mas derrama o sangue do seu coração por nós e paga qualquer preço por nós. Dentro das declarações desse corpo de carne pequeno e comum, temos desfrutado a totalidade de Deus e contemplado o destino que Deus nos concedeu. Apesar disso, a vaidade ainda incita problemas em nosso coração e ainda não estamos dispostos a aceitar ativamente uma pessoa como essa como nosso Deus. Embora Ele nos tenha dado tanto maná, tanto para desfrutar, nada disso pode usurpar o lugar do Senhor em nosso coração. Honramos a identidade e o status especial dessa pessoa somente com grande relutância. Enquanto ele não abrir sua boca para pedir que reconheçamos que ele é Deus, nunca assumiremos a responsabilidade de reconhecê-lo como o Deus que está prestes a vir, mas que tem operado entre nós por tanto tempo. Deus continua suas declarações empregando vários métodos e perspectivas para nos admoestar sobre o que fazer, ao mesmo tempo que dá voz ao seu coração. Suas palavras carregam o poder da vida, nos mostram o caminho que devemos trilhar e nos permitem entender o que é a verdade. Começamos a ser atraídos por suas palavras. Começamos a nos concentrar no tom e na maneira de sua fala e, subconscientemente, começamos a nos interessar pelos sentimentos mais íntimos dessa pessoa normal. Ele chega a cuspir o sangue do seu coração ao trabalhar por nós. Perde o sono e o apetite por nossa conta. Chora por nós, suspira por nós, geme em doença por nós, sofre humilhações para o bem do nosso destino e salvação, e nosso entorpecimento e rebeldia fazem seu coração sangrar e chorar. Esse modo de ser e ter não pertence a uma pessoa comum. Tampouco pode ser possuído ou alcançado por nenhum ser humano corrompido. Ele demonstra tolerância e paciência que nenhuma pessoa comum possui. E seu amor é algo de que nenhum ser criado é dotado. Ninguém além dele pode conhecer todos os nossos pensamentos, ou ter tal compreensão de nossa natureza e essência, ou julgar a rebeldia e a corrupção da humanidade, ou falar conosco e operar em nós dessa maneira, em nome de Deus do céu. Ninguém além dele é dotado da autoridade, a sabedoria e a dignidade de Deus. O caráter de Deus e o que ele tem e é se revelam nele em sua totalidade. Ninguém além dele pode nos mostrar o caminho
e nos trazer à luz. Ninguém além dele pode revelar os mistérios que Deus não revelou desde a criação até hoje. Ninguém além dele pode nos salvar da escravidão de Satanás e de nosso caráter corrupto. Ele representa Deus. Ele expressa o coração mais íntimo de Deus, as exortações de Deus e as palavras de julgamento de Deus para toda a humanidade. Ele iniciou uma nova era e trouxe um novo céu e uma nova terra, uma nova obra, e nos trouxe esperança, encerrando a vida que levávamos na incerteza e capacitando todo o nosso ser a contemplar, em total clareza, a senda da salvação. Ele conquistou todo o nosso ser e ganhou nosso coração. Daquele momento em diante, nossa mente se tornou consciente e nosso espírito parece reavivado. Essa pessoa comum e insignificante que vive entre nós e há muito tem sido rejeitada por nós, não é ela o Senhor Jesus, que está sempre em nossos pensamentos, estejamos acordados ou sonhando, e por quem ansiamos noite e dia? É Ele, é realmente Ele. Ele é nosso Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele nos permitiu viver novamente, ver a luz e impediu nosso coração de se vaguear. Voltamos para a casa de Deus. Retornamos diante de seu trono. Estamos face a face com Ele. Testemunhamos seu semblante e vimos a estrada à frente. A essa altura, nosso coração foi completamente conquistado por Ele. Não duvidamos mais de quem Ele é. Não mais nos opomos à sua obra e palavra e nos prostramos diante dele. Não desejamos nada além de seguir as pegadas de Deus pelo resto de nossa vida, de sermos aperfeiçoados por Ele, de retribuir sua graça e seu amor por nós, de obedecer às suas orquestrações e arranjos e de cooperar com a sua obra, fazendo tudo o que pudermos para completar o que Ele nos confia.